Bem, boa noite. Essa é a minha apresentação de projeto final do curso de elaboração de apresentações profissionais de ensino à distância da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre os princípios básicos do design. E eu escolhi os 5 princípios da proximidade, alinhamento, repetição, contraste e tipologia. O primeiro princípio é o da proximidade. É o princípio básico do design que organiza, agrupando elementos relacionados entre si, criando uma unidade visual pela proximidade. Organiza informações, reduz desordem, facilita a leitura e memorização. O ideal é sempre identificar quantos e quais são os elementos visuais e agrupar no mesmo elemento para que exista uma unidade visual, como no exemplo desse armário organizado pelas roupas, casacos, camisas, calças e sapatos. Devemos evitar elementos separados na página, não relacionar elementos que não devem ser agrupados, ou seja, que não estão relacionados entre si. O princípio do alinhamento, ele confere coesão aos elementos. Cada elemento deve ter uma ligação visual, que mesmo quando separados possuam uma conexão, fazendo parte do mesmo grupo de elementos. A importância do posicionamento dos elementos no layout da página cria uma aparência limpa, sofisticada e suave. E deve haver sempre uma linha guia que a página seja visualmente organizada conectando os elementos, como nesse exemplo, que existem as figuras e o texto todos centralizados na propaganda. Nós devemos procurar evitar usar mais de um alinhamento de texto por página e, se houver ilustrações ou fotos, alinhar o texto pela esquerda ou pela linha de base, como nesse exemplo aqui, que a figura foi alinhada com o texto. O princípio da repetição confere consistência ao material gráfico através da repetição de elementos visuais, tornando uniforme e fortalecendo o layout. O elemento repetitivo pode ser uma fonte, uma cor, algum sinal, um elemento gráfico que seja reconhecido visualmente. Pode ser aplicado em documentos de muitas páginas, um branding e campanhas. Evitar repetir o elemento em demasia, para que não se torne excessivo e cansativo visualmente. Adaptar os elementos a serem repetidos para os diferentes formatos. O princípio do contraste. Ele diferencia os elementos que se interrelacionam, criando atração visual, evitando elementos similares em um layout. Cria uma hierarquia organizacional entre diferentes elementos, acrescentando interesse visual à página. Pode ser aplicado nas espessuras de linhas, cores, formas, tamanhos, espaços, opções de tipologia. Os espaços vazios são elementos importantes no equilíbrio de espaços, reforçam a unidade de grupos, harmoniza áreas e aumenta o contraste. Se os elementos não forem tão diferentes, não haverá contraste, mas sim um conflito. A tipologia combina fontes diferentes que aperfeiçoam a comunicação visual. Em função do layout, as letras também proporcionam leituras visuais, além das imagens. É importante saber combinar as fontes, espaciamento, entrelinhamento, contraste e legibilidade. Existem alguns tipos de fonte: o antigo, o moderno, serifa grossa, sem serifa, manuscrito ou cursivo, decorativo ou fantasia. O tipo antigo são fontes que apresentam curvas nas letras e passam por uma transição grosso-fino, sempre serifada, estilo formal. Exemplo: Garamond, Baskerville, Gold, Century Old Style. E o tipo moderno são as fontes que apresentam as serifas finas e retas, espaciamento maior, possui transição grosso-fino, a ênfase é visualizada verticalmente. Exemplos: Bodoni, Times New Roman, Tiffany e Vauban. Existe também do tipo de serifa grossa, que são fontes que apresentam as serifas horizontais e grossas nas letras maiúsculas,
pouca ou nenhuma transição grosso-fino. Exemplo, Clarendon, Memphis, New Century School Book. E do tipo sem serifa. São fontes que não possuem serifas, nenhuma transição grosso-fino, nos traços onde não há ênfase. E os exemplos são Formata, Impact, Lucida, Sans e Franklin Gothic. Do tipo manuscrito, incluem todas as letras que parecem ter sido escritas à mão, que podem ou não se conectar. Devem ser evitadas em textos longos, porque ficam confusos. E os exemplos são Freestyle Script, Monotype Cursiva e Shelley Volante. Do tipo decorativo, são tipos de fontes únicas confeccionadas com a intenção de ser original ou servir como índice de uma marca. Curls MT, Chalk Dust, Fist of Flash, BB e Stencil. Bem, muito obrigada pela atenção. Um abraço a todos. E ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Muito obrigada.